no grande e terrível dia do Senhor. Todos os homens serão chamados diante do trono branco. Nada ficará oculto, nenhuma alma escapará. Hoje, 2 almas serão julgadas. 2 caminhos, 2 escolhas, 2 destinos eternos. Senhor, esta é a Maria. Viveu para si, ignorou os avisos, desprezou o amor de Deus, recebeu oportunidades, mas escolheu os prazeres passageiros deste mundo. Ela zombou da fé, riu dos que oravam, chamava os crentes de fanáticos, preferiu as baladas, os vícios, a sensualidade, o orgulho, se envolveu com adultério, pornografia, mentira, inveja, fofoca, vaidade, ira, desonrou os pais, desprezou a palavra, viveu para o Instagram, mas esqueceu da eternidade. Deus enviou sinais, sonhos, mensagens, acidentes, perdas, convites, mas ela endureceu o coração. No leito de morte teve mais uma chance, mas escolheu morrer sem Cristo. Maria, eu te chamei, mas você não quis ouvir. Te dei muitos livramentos para que você tivesse mais oportunidades. Te guardei, te protegi do mal. O meu Espírito Santo sempre tentou te convencer dos erros que você cometia. Mas você zombou e decidiu viver para agradar ao mundo. Te amei e você me rejeitou. Agora te julgo com justiça. Teus pecados te condenam. Nunca te conheci. Apartai-vos de mim. Lançada está no lago de fogo eterno. Senhor, esta é a Ana. Escolheu a porta estreita. Negou a si mesma. Carregou a cruz. Aceitou a Jesus como único Senhor e Salvador. Foi batizada nas águas no dia 27 de maio de 2025. Sendo assim, morreu para o mundo e reviveu para ti. Ela foi humilhada, rejeitada pela família, abandonada por amigos, mas permaneceu firme. Orava sem cessar, jejuava, chorava pelas almas, era generosa, amava os inimigos, perdoava quem a feriu. Praticava os frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Mesmo quando ninguém via, ela permanecia em santidade. Ela caiu, sim, mas se levantou em arrependimento e viveu até o fim, com os olhos no céu. Ana, filha amada, eu vi tuas lágrimas. Eu estava contigo nos momentos de dor. Vi e ouvi cada oração feita em secreto. Mesmo rejeitada pelos homens, foste aceita por mim. Entra no reino preparado para ti desde a fundação do mundo. 2 destinos, um céu, um inferno. A eternidade depende da escolha feita em vida. Hoje você ainda respira, mas um dia será a sua vez. E quando for o seu julgamento, o que será dito a seu respeito? Se esta mensagem tocou ao seu coração e hoje você deseja aceitá-lo, escreva aqui nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Compartilhe esta mensagem. Tem muitas pessoas precisando ouvir isto, e é você que Deus vai usar agora. Aumentou o alerta sobre a proximidade que a humanidade está do fim do mundo. Pois é, Carol, nunca estivemos tão perto disso. O novo registro desse relógio marca que estamos a exatamente 89 segundos do juízo final. Um número simbólico, é claro, determinado por riscos de todo tipo que o planeta corre. O tempo está passando e o planeta segue cada dia mais ameaçado. Catástrofes climáticas, chuvas intensas, enchentes arrasadoras. Do outro lado, secas extremas e incêndios devastadores. Fome, pandemias, tragédias. Os perigos da inteligência artificial. O avanço da tecnologia, ele instrumentaliza pessoas que podem estar mal intencionadas ou aqueles que querem atacar
um inimigo a utilizar esse tipo de tecnologia. As guerras, os riscos de ataques nucleares. A lista de sinais é longa. Estes são sinais que sim mostram que as ameaças são reais e que as pessoas precisam estar alertas, que isso não é assunto de uma mitologia, de uma ficção científica. Isso é real, está acontecendo agora. Cada movimento representa o risco real de uma catástrofe global. Tudo isso que está acontecendo no mundo está aqui, na Bíblia, no livro sagrado. Lucas 21, capítulo 21 fala dos sinais do fim dos tempos e muitos estão ignorando. E a ciência, os próprios cientistas estão falando do que está acontecendo no mundo. O povo acredita no cientista, mas não acredita na Bíblia, na palavra de Deus. E Deus deixou sinais que quando Jesus estivesse perto de voltar, ia acontecer tudo isso. E o povo fala, isso aí sempre aconteceu. É o que está acontecendo, que o povo está cego espiritualmente. Fala que sempre aconteceu e não está preocupado. Fala que é o homem que está destruindo a natureza. É por causa do pecado, da idolatria, das abominações que abomina a Deus. Por isso que tudo isso está acontecendo. Jesus está às portas de voltar. E os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Ou vê, tá vendo, mas está ignorando, não está nem aí. Não está se preparando para a vinda de Jesus. Para os cientistas, a Terra tem data para acabar. E a ferramenta usada para chegar a essa conclusão é o que eles chamaram de o relógio do juízo final. O relógio é uma invenção milenar que nos ajuda a marcar o tempo. Os ponteiros avançam sem pausa, de certa forma regem as nossas vidas. O relógio do juízo final é ainda mais decisivo. Criado em 1947 para demonstrar ao mundo o nível global de ameaça que vivemos, hoje o relógio marca o horário mais preocupante da história. Agora, resta saber, quanto tempo ainda falta para o fim? Estamos a 89 segundos da meia-noite. Mas o que isso significa? Segundo o estudo, não é que o mundo vai acabar em menos de 1 minuto e meio. O que esse resultado aponta é que as coisas não vão nada bem. Para os cientistas, o resultado é um alerta, uma visão prevista na Bíblia sobre o fim do mundo. A ciência confirma o que a Bíblia diz. A ciência está mostrando que profecias escritas há milhares de anos, aqueles escritores inspirados por Deus não tinham como saber o que iria acontecer em 2025, neste século. Mas eles tiveram visão, entendimento, foi revelado para eles o que iria acontecer. E a humanidade distraída com tantas novidades. A profecia diz que o saber se multiplicaria. E é exatamente o que estamos vendo. A inteligência artificial já escreve, cria imagens, compõe músicas. Na área da robótica, a cada dia há uma novidade. E um dos maiores saltos tecnológicos está prestes a se materializar: a inteligência artificial quântica. Empresas como a IBM têm investido bilhões de dólares em computação quântica, tecnologia capaz de solucionar problemas antes impossíveis. Acredita-se que integrar a inteligência artificial à computação quântica pode levar a inteligência artificial a ganhar consciência, uma nova forma de vida criada pelo homem. A humanidade avança sem saber para onde. No meio desse turbilhão, a maioria segue no automático. As pessoas continuam como nos dias de Noé, sem saber ler os tempos e ignorando os sinais. Mas os sinais se intensificam. O relógio está correndo e a porta da salvação não ficará aberta para sempre. Jesus disse que voltaria, e tudo ao nosso redor está dizendo que esse dia está cada vez mais perto. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você pode escolher ignorar, mas não vai poder dizer que não foi avisado.
Temos visto diariamente claros sinais de que algo muito estranho está acontecendo no mundo. Mas o que vemos hoje não é nada diante do que está por vir. O destino deste mundo é um livro selado. Não há como impedir ou mudar. Esta revelação nos foi dada com um único objetivo: o de saber a gravidade do que acontecerá e ser poupado da grande tribulação que está por vir. O Apocalipse descreve a abertura de 7 selos, 7 terríveis juízos sobre a terra. O objetivo desses juízos é chamar as pessoas ao verdadeiro arrependimento. Mas, tragicamente, muitos, mesmo assim, não se arrependerão. No entanto, antes da abertura dos selos, um evento decisivo acontece: o arrebatamento. Os salvos serão tirados deste mundo. O Espírito Santo será afastado da terra e o Anticristo se revelará totalmente. Tudo acontecerá na velocidade de um relâmpago, num abrir e fechar de olhos. A humanidade será pega de surpresa. Onde estiverem, os arrebatados desaparecerão. Caos no mundo inteiro. A perda de entes queridos. O desespero daqueles que conheciam a verdade, mas a rejeitaram. A ausência do Espírito Santo. A presença e domínio total do Anticristo. Inúmeras explicações serão criadas para explicar o desaparecimento coletivo. O primeiro de muitos enganos em que as pessoas serão levadas a acreditar neste mundo de verdades fabricadas, cujo embrião já vemos hoje. Mas a verdade é uma só. Como tirou Noé e sua família do perigo antes que viesse o dilúvio, e como tirou Ló e sua família de Sodoma antes que viesse o fogo, Deus também tirará deste mundo os seus filhos antes que venha a destruição. Vivemos hoje o princípio das dores, conforme ensinou o Senhor Jesus. Observando o desenrolar dos eventos no mundo, é possível dizer que o arrebatamento deve acontecer a qualquer momento. Jesus voltará para buscar quem neste mundo decidiu andar com ele. E esta terra vai pegar fogo. O que você faria agora se soubesse que o arrebatamento seria esta noite? Mas considera isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. No próximo episódio, é aberto o primeiro selo. O que acontecerá aos que ficarem aqui na terra? 3 sinais precisam acontecer para que Jesus volte. Jesus mesmo disse: passarão céus e terras, mas as minhas palavras jamais passarão. E desses 3 sinais que precisam acontecer, 2 já se cumpriram. Agora só resta mais um sinal. Assim que esse sinal acontecer, Jesus pode retornar a qualquer momento. Vou te mostrar os sinais que não são apenas símbolos vagos, mas cumprimentos exatos de profecias que foram escritas há milhares de anos. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é especulação, não é teoria de homens, é revelação bíblica explicada nos mínimos detalhes que vai te deixar arrepiado quando perceber como tudo está diante dos seus olhos e você nem percebeu. Muitos falam sobre guerras, fome, terremotos, pestes. Sim, tudo isso acontece, mas a própria Bíblia já disse que essas coisas seriam apenas o princípio das dores e não o sinal final. E aqui está o ponto que poucos compreendem. Jesus não disse que voltaria só porque há guerras ou desastres. Ele deu 3 sinais específicos, únicos, que servem como um relógio espiritual para toda a humanidade. E desses 3 sinais, 2 já se cumpriram de forma extraordinária. Só falta um. Consegue sentir o peso disso? Só falta um sinal para Jesus voltar. E antes que você pense que isso é apenas mais uma mensagem religiosa para assustar, eu quero que você entenda algo profundo. Tudo o que foi dito já aconteceu de maneira tão precisa que não há como chamar de coincidência. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 32, disse: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Ele estava falando de Israel.
E em Mateus capítulo 24, versículo 34, ele completou: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Percebe o impacto? Israel é o relógio de Deus para o fim dos tempos. Agora deixa eu te levar para uma viagem pela história. No ano 70 depois de Cristo, o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, mas a dispersão completa dos judeus, o chamado Galute, aconteceu no ano 140 depois de Cristo, quando foram expulsos de Jerusalém e espalhados pelo mundo inteiro. Jerusalém foi paganizada, recebeu outro nome, e por quase 2000 anos o povo judeu não teve uma pátria. E então, em 1948, um milagre aconteceu. Em um único dia, conforme profetizado em Isaías, capítulo 66, versículo 8, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode nascer uma nação de uma só vez? Israel voltou a existir. Uma figueira seca floresceu novamente. Agora veja isso. A Bíblia diz que uma geração dura 80 anos. Salmos capítulo 90, versículo 10. O Estado de Israel foi fundado em 1948. Hoje já se passaram 77 anos. Isso significa que estamos vivendo nos últimos instantes da contagem regressiva que Jesus estabeleceu. Você percebe como isso é impressionante? O primeiro sinal está diante dos seus olhos, e não há como negar. O cumprimento foi literal, direto e não simbólico. Mas não para por aí. O segundo sinal que Jesus anunciou está ligado à multiplicação da ciência e do conhecimento. Daniel capítulo 12, versículo 4, já tinha revelado isso séculos antes. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Amigo, olhe ao redor. A ciência deu saltos em 100 anos que não aconteceram nos últimos 6.000 anos de história. Antes, se levava meses para cruzar o oceano. Hoje, em 9 horas, um avião cruza o Atlântico. Antigamente, a gripe matava multidões. Hoje, temos remédios e vacinas que prolongam a vida. O telefone, que há poucas décadas era algo fixo e caro, hoje está na palma da sua mão, permitindo que você fale ao vivo com alguém do outro lado do planeta. Consegue imaginar o impacto disso? Você pode até estar acostumado com essas coisas, mas aos olhos da profecia isso é gigantesco. Jesus disse que o conhecimento se multiplicaria e estamos vivendo exatamente esse tempo. Inteligência artificial, viagens espaciais, ciência genética, comunicação instantânea, tudo isso se cumprindo diante de nós. O segundo sinal também já aconteceu. E agora, meu amigo, escute com atenção. Só falta um sinal. Apenas um. 2 já se cumpriram de forma extraordinária. Isso significa que estamos a poucos passos do maior acontecimento da história. Vou te contar sobre esse último sinal, mas antes quero que você reflita. Não é coincidência. A Bíblia é clara e o relógio de Deus não atrasa. Esse último sinal vai te deixar impactado, porque ele envolve Jerusalém, o templo, e um acontecimento que ainda não aconteceu, mas que precisa acontecer. E quando acontecer, será o toque final da trombeta profética. E você vai entender que não é apenas sobre Israel, não é apenas sobre ciência. É sobre a tua vida, a tua eternidade e sobre a decisão que você precisa tomar diante desse alerta. E sabe o que é mais impressionante? Tudo está preparado. Israel já tem os utensílios do templo prontos. Já tem a menorá. Já tem a preparação para os sacrifícios. Já tem até a novilha vermelha que, segundo a tradição, precisa estar presente para a purificação. Só falta uma coisa, o espaço para o templo. Mas eu vou te mostrar como isso está mais perto de acontecer do que você imagina. Israel é o centro do relógio escatológico de Deus. E isso não é apenas uma frase bonita, é realidade. Cada passo que essa nação dá no cenário mundial cumpre de forma precisa aquilo que os profetas já haviam escrito séculos atrás. Você percebe o quão extraordinário isso é? Estamos falando de um povo que ficou quase 2000 anos disperso, sem pátria, sem terra, perseguido por impérios, massacrado em guerras e genocídios, e ainda assim voltou a existir exatamente como a profecia tinha anunciado. Não é coincidência, é cumprimento literal da palavra de Deus. Mas aqui vem algo ainda mais impactante. A profecia não diz apenas que Israel voltaria a florescer como nação, mas que a sua geração não passaria sem ver o cumprimento total.
Ou seja, você e eu, vivendo neste tempo, fazemos parte da geração que viu Israel renascer. E isso nos coloca diante de uma responsabilidade enorme, porque significa que estamos vivendo a contagem regressiva para a volta de Jesus Cristo. Agora, deixa eu te mostrar algo que vai te deixar arrepiado. O segundo sinal, a multiplicação da ciência. Daniel capítulo 12, versículo 4 é absolutamente claro quando diz que no tempo do fim a ciência se multiplicaria. Isso não significa apenas invenções ou avanços tecnológicos isolados. Significa uma aceleração jamais vista na história. Consegue imaginar como era o mundo há apenas 100 anos? Não havia luz elétrica em muitas cidades. Não havia carros em massa, não havia aviões cruzando os céus, não havia telefone portátil, nem televisão. Hoje tudo isso é tão comum que mal damos importância. Mas olhe com atenção. O que antes demorava séculos para mudar, hoje muda em poucos anos. A cada mês surgem novas tecnologias, novas descobertas, novas formas de comunicação. É como se a profecia estivesse gritando para nós: vocês estão vivendo o tempo do fim. E sabe o que é mais incrível? Jesus já tinha dito que isso seria um dos sinais. Não é acaso, é cumprimento. E aqui eu quero que você entenda algo profundo. Essa multiplicação do conhecimento não é neutra. Ela tem um papel profético, porque junto com esse avanço tecnológico, o mundo também está sendo preparado para o surgimento de um líder global, alguém articulado, inteligente, que virá promovendo paz e unidade, mas que será na verdade o anticristo. Ele virá como alguém que traz soluções, mas enganará as nações. E muitos não vão perceber, porque estarão cegos pela aparência de progresso e modernidade. Mas há algo que precisamos compreender. Antes que esse último sinal aconteça de forma completa, os outros dois já tinham que estar diante de nós. E eles estão. Isso significa que estamos vivendo no limite do limite. Você já parou para pensar nisso? Você já percebeu que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento? Meu amigo, isso não é para te assustar, é para te alertar. A palavra de Deus não falha. 2 sinais já se cumpriram com precisão. Só falta um. E quando esse último acontecer, será impossível voltar atrás. O tempo de decidir é agora. E eu quero fazer um pedido especial a você. Se essa mensagem está tocando o seu coração, se você consegue ver com clareza que estamos vivendo dias proféticos e que não é coincidência tudo o que está acontecendo diante dos nossos olhos, escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa: eu creio que Jesus está voltando. Quero ver você declarando a sua fé publicamente, porque isso fortalece a sua vida e mostra ao mundo que você está atento ao relógio de Deus. E sabe por que eu te peço isso? Porque cada comentário é como uma semente de fé e pode alcançar outras pessoas que